Durante muito tempo, nós, seres humanos, simples seres humanos, nos perguntamos se estamos realmente sozinhos nesse universo. Ouvimos muitos relatos, notícias estranhas que não conseguem ser provadas com evidência concreta. Muitos desenhos e círculos, aqueles famosos círculos em plantações, objetos que foram encontrados que não estão na nossa escala periódica aí da química, que conhecemos lá no colégio. Mas por que isso acontece? E se tudo tem uma resposta, por que não compartilhar essa resposta com o mundo? Bom, com provas ou não, é um fato que a chamada vida extraterrestre faz parte do nosso inconsciente. Como a gente sempre vê nos filmes, nas séries de TV, na cultura pop no geral. Poderia ser assustador, mas eu diria que já abraçamos há muito tempo esses seres que não conhecemos. Afinal, um dos maiores filmes hollywoodianos de todos os tempos é dedicado a um ET, não é? Aquele famoso filme do extraterrestre. Mas como isso tudo começou? Por quê e como sabemos da existência da famosa Área 51? Então é esse o assunto aí do episódio dessa semana. E eu chamei uma pessoa muito especial aqui hoje. É a primeira vez que eu chamo alguém para participar do episódio comigo, do podcast comigo. E é uma grande amiga minha, jornalista, Virgínia Soares. Chamei ela porque ela adora esse assunto também. Então ninguém melhor para poder chamar aqui. E ela ajudou 100% nesse roteiro. Então vamos deixar aí a palavra agora um pouco com a Virgínia. Mas antes, não esquece de ir lá no meu Instagram, @erica_mirandas, com S no final, e posta que você está escutando o episódio de hoje para poder outras pessoas conhecerem o podcast e a gente melhorar aí nesse ranking, outras pessoas conhecerem o nosso trabalho. Fala aí, galera, eu sou a Virgínia, mas podem me chamar de Vivi. Como sempre, eu tô aqui honrada de participar de mais um projeto ao lado da minha grande amiga Érica. Para quem não sabe, ela também é uma das criadoras do Press Post, nosso canal de cultura pop, né? E que venham muitos mais projetos pra gente, para que a gente possa continuar junto, trazendo esse conteúdo aí tão legal, né? Um conteúdo de qualidade pra galera que adora cultura pop, casos de crimes, como a Érica tá fazendo aqui com Casos Reais, que é um trabalho super bacana, tá sendo super bem falado. Vamos mandar brasa, vamos partir direto ao assunto, um assunto que eu adoro, que é extraterrestre, galera, eu me amarro nisso. Teoria da conspiração de Alien é comigo mesmo. Essa famosa Área 51, que a Érica mencionou, a grande queridinha do cinema e conhecida no nosso imaginário por abrigar corpos e naves de outro planeta, é na verdade uma base militar, localizada no deserto de Nevada, nos Estados Unidos. Agora, muito pouco, né, se sabia sobre esse grande espaço que era controlado pelo governo americano. Acho que as pessoas nem sabiam da existência dele. Até que, em 1989, um homem que trabalhava lá como um físico saiu e, para nossa alegria, resolveu botar a boca no trombone. Ele deu uma entrevista na TV afirmando ter usado engenharia reversa em naves alienígenas que estavam sendo mantidas naquela área sob posse do governo americano. Mais de 30 anos após sua revelação, que botou a Área 51 literalmente no mapa, Bob Lazar diz ainda sofrer as consequências de ter revelado sua experiência. E o mais curioso, galera, mesmo após todo esse tempo, nada do que ele disse foi provado ser uma mentira. Nada. Bom, mas a questão que fica é o que esse cara aí, né, esse tal de Bob Lazar, fazia nessa Área 51. A Área 51, né, como a gente acabou de dizer, como a Virginia acabou de dizer, não era conhecida antes do Bob Lazar. Então imagina, o cara revelou um ultra segredo, né, teoricamente, dos Estados Unidos, né, do governo americano. Bom, vamos lá. Em 2018, a Netflix, né, lançou um documentário sobre o Bob Lazar, e foi aí que veio à tona de novo essa história da Área 51. O nome é Área 51 e Discos Voadores. A produção foi dirigida e produzida por Jeremy Canyon e acompanha diversos depoimentos de Lazar sobre suas experiências passadas trabalhando lá dentro da famosa Área 51. O seu trabalho era focado na investigação científica do sistema de propulsão de uma de 9 aeronaves. Apenas do nome parecer um pouco complexo, né, para quem não entende nada de engenharia, assim como eu, que sou das humanas,
o Bob explica o seu funcionamento de uma maneira muito leiga. Isso torna possível a gente entender o que ele fazia lá dentro. Acontece que, segundo ele, o modo como essa aeronave operava era completamente impossível para os padrões de tecnologia humana. Eu vou tentar aqui simplificar. Tenham em mente que a funcionalidade em engenharia é muito mais complexa e envolve a explicação do uso de um elemento atômico 115, conhecido no meio científico como moscóvio, e que até então não estava reconhecido na tabela periódica, ou seja, por causa desses estudos, esse elemento foi parar na tabela periódica. Então ele estava pesquisando em uma dessas 9 naves que foram encontradas pelo governo americano e estavam na mão dele, Então ele tinha que estudá-las. E esse elemento só foi descoberto, entre aspas, pelos russos no ano de 2004. Mas, basicamente, os experimentos feitos eram com propulsão antigravitacional e engenharia reversa de espaçonaves extraterrestres. Ou seja, de fato, o Bob Lazar trabalhava pesquisando o que era aquilo e o que eles faziam, o que esses extraterrestres fizeram nessas naves, que estavam lá dentro. Galera, como a Erika aí falou, ele passou um bom tempo analisando essas aeronaves da qual ele era encarregado, E aí, depois de muito tempo, ele percebeu e concluiu que as aeronaves, de fato, não pertenciam ao planeta Terra. Ele chegou à conclusão de que aquela tecnologia não era possível ter sido feita por um ser humano. Então, foi aí que ele decidiu dar uma entrevista exclusiva ao famoso repórter investigativo George Knapp em uma estação de TV em Las Vegas. Ele disse que, na verdade, o que hoje nós conhecemos como Área 51 possuía uma outra área interna, chamada de S4, e que dentro dessa área interna que ele trabalhava, haviam 9 naves alienígenas. Além disso, ele relatou, sempre com muita calma, Como vocês podem ver, quem já viu no documentário da Netflix, o Bob tá sempre explicando de uma forma calma, sucinta, ele não tá tentando, de fato, botar algo na sua cabeça, te doutrinar. Ele afirmou, ter desmontado um desses OVNIs e ter lido também alguns dos documentos do governo descrevendo a presença de outros seres aqui na Terra. Apesar dele nunca ter afirmado que viu de fato um alienígena enquanto trabalhava lá. Mesmo assim, tem uma parte do documentário que é bizarra, que é o seguinte: ele diz lembrar de uma cena que o marcou completamente. Ele viu 2 cientistas conversando com o que parecia ser e ter o tamanho de um boneco. Agora, sem querer correr o risco de se precipitar, ele não afirma que possa ter sido um alien, mas ele sempre se perguntou o que estariam fazendo, o que os cientistas estariam fazendo com um boneco de braços longos em um centro militar. Realmente, assim, na nossa cabeça não faz sentido, Não sei se é o psicológico já indo pro lado da teoria da conspiração, mas a gente imagina que seria um alienígena. Bom, o que vocês devem perguntar, é como o Bob Lazar conseguiu, até hoje estar vivo, falando de um assunto tão importante e tão secreto para os Estados Unidos. Bom, é claro que essa informação na época causou um burburinho imenso, um buzz imenso, como causa até hoje. Hoje, 2021, a gente está falando de uma notícia de 1989, Bom, definitivamente a revelação de sua experiência como físico do governo americano não trouxe boas coisas para sua vida. Ele, inclusive, fala muito disso no documentário da Netflix, dizendo que trouxe experiências horríveis para a vida dele. Quando seu nome é buscado, podemos ver palavras como fraude, mentiroso, traidor do governo, conspiracionista. Sabendo do risco que ele corria, revelando algo desse nível ao mundo, ele escolheu optar para dar uma entrevista televisiva, algo que lhe garantia um seguro de vida, ou seja, ele escolheu dar a entrevista para poder ficar vivo, caso escolhessem desaparecer com ele assim do nada, a gente saberia o porquê que desapareceram com ele. A sua família também sofreu ataques, ameaças de morte, e de alguma forma todo o seu histórico acadêmico simplesmente sumiu do mapa. Nossa, isso para um cara estudioso, era muito, muito importante. Infelizmente, a sua formação como físico e a sua carreira não podem ser comprovadas. Olha isso, o cara mega inteligente. Algo que afeta ele muito até os dias de hoje. Ele acredita que o próprio governo tenha feito isso para descredibilizar
suas afirmações na época. E essa mobilização, né, que a gente não sabe de quem, para descredibilizar o Bob Lazar, apagando o histórico dele, como a Erika mencionou, vem sendo como um tiro pela culatra, né? Porque aos poucos estão surgindo coisas que nos fazem acreditar cada vez mais no Bob Lazar. Por exemplo, teve um vídeo divulgado oficialmente pela Marinha Americana no ano passado, no qual aparece uma espaçonave que bate exatamente com as descrições dadas por Bob nos anos 80, né? Outra questão é, quando ele falou do elemento 115 como fonte de propulsão antigravitacional, o elemento simplesmente não existia. Quando ele descreveu o método utilizado na base para escanear suas digitais e entrar no local, ninguém acreditou. Nenhum dos seus relatos foram provados como mentira, mas pouco a pouco estão sendo provados como verdade. Coincidência? O que vocês acham? Bom, pouco a pouco mesmo, né? Porque anos 80, em 2021, a gente está conseguindo ver que de fato era verdade, realmente é pouco a pouco. Mas o Bob Lazar confessou que se ele pudesse voltar no tempo, ele jamais teria revelado a existência da Área 51. Dá para entender ele, né? Porque ele expôs muita coisa ali. Depois disso, eu acho que não tem nenhum outro segredo do governo americano assim tão grande que foi exposto quanto esse, né? Vocês arriscam aí algum outro? Eu não consigo arriscar. A vida de Bob Lazar nunca mais foi a mesma. E ele nunca, nem sequer, tentou tirar nenhum proveito da sua exposição mundial. Ele teve a sua casa invadida pelo SWAT, FBI e várias outras agências. E não tentou faturar com isso. Continua com a sua fala humilde, afirmando a sua experiência e defendendo que esconder isso da humanidade é como um crime. Ele prefere não falar muito sobre o assunto, né? Mas já falou bastante também, né? E tem medo de ainda estar sendo observado até hoje por oficiais do governo. Ele disse, entre aspas, com o risco de parecer paranoico, eu sempre tenho a suspeita de que alguém está me vigiando. É algo difícil de tirar da cabeça. Bom, eu concordo com ele, que se eu tivesse um segredo desse, tivesse colocado a boca no trombone, realmente eu estaria com medo e 24 horas em alerta, né? E ele tá assim há muitos anos. É muito louco isso, né? O Bob Lazar é realmente o homem que mudou completamente o rumo da ufologia. Enquanto isso, a comunidade científica nos deixa às cegas, não podendo afirmar com certeza a existência de vida inteligente fora da Terra. Mas e aí, Vivi, qual é a sua conclusão no final? O que você acha que representa a Área 51, assim, no geral, e hoje em dia pra gente? Eu acho que o Bob Lazar, inclusive as entrevistas daquela época, se você parar pra ver, principalmente aquela primeira entrevista dele, é muito interessante, né? A gente parar pra olhar como realmente ele revelou coisas que talvez, de fato, não eram pra ter sido reveladas, né? Bom, Erika, eu sou suspeita aqui pra falar e dar minha opinião, porque eu acredito sim nessas teorias da conspiração. Eu acredito que há um grande segredo que os governos, não somente um, né, provavelmente o governo russo também, estejam escondendo da gente, até porque se a gente for a fundo na história, existem vários relatos estranhos, várias coisas que não batem, várias pessoas que tentaram falar algo e sumiram. Não é o caso do Bob Lazar, mas poderia ter acontecido. Por exemplo, existe uma aeronave que o governo russo possuía em 1951 que já se camuflava no céu entre as nuvens, tipo X-Men. Então, por exemplo, tecnologia que para a época não seria possível, sabe? Entre outros relatos de aeronave pairando o céu dos Estados Unidos. A gente não sabe se isso é feito por seres humanos, né? E se for, da onde eles tiraram essa tecnologia? Então, eu acho que também há um motivo para tudo isso não ter sido revelado. Estar sendo revelado aos poucos, né? Ao longo das décadas, soltando um vídeo, uma afirmação, né? Botando a pergunta na mente das pessoas. A NASA tinha descoberto, né, um planeta perto da Lua há 10 anos atrás, mais de 10 anos, só falou 10 anos depois. Então esse é o tipo de coisa, que eles estão acostumados a fazer,
né? Eu não acredito que eles revelariam tão cedo pra gente algo dessa magnitude. Talvez porque não estejamos prontos. Seria isso benéfico pra gente ou não? Seres de outro planeta, o que eles querem de fato, não é? Eu acho que seria complicado, difícil lidar com seres inteligentes, que a gente não sabe o que eles querem, e o importante é a gente continuar pesquisando. E fora isso, né, para falar sobre um pouco da Área 51, ela entrou no mapa depois dessa revelação, né? Inclusive, em 2019, teve uma invasão, entre aspas, da Área 51, que foi aquele grupo de Facebook que eles criaram para poder tentar entrar lá na Área 51. É muito louco que o negócio que ele falou nos anos 80 até hoje causa emoção nas pessoas. E realmente, imagina se ele tivesse revelado, imagina se o governo americano tivesse falado alguma coisa naquela época, o quanto que realmente poderia até inflamar mais. Inclusive a Área 51 ali é cheia de bonequinho de ET, camisa de ET, realmente virou como se fosse algo que entrou no mapa por causa disso, né? Sim, enquanto isso fica na nossa imaginação aí, né? Tudo que seja relacionado a alienígenas. A gente tem coisas que comprovam de fato, a gente tem pessoas que estão aí que arriscaram a vida para poder comprovar isso, mas ainda, entre aspas, está no nosso imaginário. Então é isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje, um caso diferente, um caso com um convidado, a Virgínia, e também um caso que eu não costumei trazer ainda, mas que eu quero trazer cada vez mais. Então deixem comentários lá no meu Instagram, deixem dicas lá no Instagram do Casos Reais, @CasosReaisOficial, que eu quero realmente fazer de outro tipo de assunto, não só sobre casos criminais, mas também coisas curiosas, que é o caso de hoje. E que esse documentário é muito bom do Netflix. Foi aí que a gente assistiu esse documentário, e por isso que a gente resolveu fazer esse episódio juntas, porque as duas assistiram esse documentário e a gente gostou muito. Então, é a indicação do dia hoje. Já termina aí, coloca ali na sua lista esse documentário do Netflix sobre o Bob Lazar, Área 51 em discos voadores. E é isso. Obrigada, Virgínia, por participar aqui com a gente hoje. Obrigada por deixar aí todo o seu conhecimento aí desse assunto. E se quiser, vamos fazer um outro episódio sobre um outro assunto, pode ser também, né? E é isso. Obrigada, Virgínia. Mas vamos acompanhar, principalmente aqui o Caso de Ash, que a gente vai trazer mais episódios sobre aliens para vocês. E vamos juntos descobrir mais coisas e levantar mais questões, né, sobre a vida extraterrestre. Até o próximo episódio, gente. Até semana que vem. Beijo.